E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula então de teoria da comunicação. Vamos continuar a falar de Marshall McLuhan. Semana passada a gente falou dele, essa semana a gente termina, porque McLuhan merece realmente uma reverência da academia com mais afinco. Hoje vai ser um vídeo mais curto, só para vocês terem conhecimento, porque demanda vocês lerem o texto que a gente vai passar hoje, que eu vou compactar nesse vídeo, e é importante vocês conhecerem um pouco da linguagem do McLuhan, como que ele se expressava e qual era o pensamento dele. O texto é o Visão, Som e Fúria, é um texto clássico, eu vou disponibilizar para vocês aqui, ó. Eu vou colocar também na área do aluno para vocês, aqui no nosso Classroom, para vocês conhecerem a linguagem do McLuhan. Esse texto é um texto chamado visceral. O que é um texto visceral? Parece que ele escreve como se estivesse dando uma aula mesmo. E ele escreve muito facilmente. É um texto gostoso de ler e um texto que faz uma série de associações cerebrais, ou seja, ele faz a gente pensar em algumas condições em relação àquilo que a gente está falando desde a semana passada, no propósito dele de dizer que o meio é a mensagem. Reforço. Importantíssimo vocês lerem esse texto. É curtinho, tem 9 páginas, sabe? 10 páginas, é muito rápido. Vou disponibilizar para vocês. É gostoso, é um livro já numa linguagem mais acadêmica e é Marshall McLuhan na sua grandiosidade, tá? Então acompanhem esse texto e vamos aqui fazer um apanhadão. Para vocês só se recapitularem, então, McLuhan é um canadense, é um filósofo da linguagem, cria os conceitos, né, de meia mensagem, aldeia global, a história está sendo gravada pelos meios de comunicação, a energia elétrica revolucionou os meios e a mensagem não é tão importante, mas sim o meio a qual ela é transportada. E aí ele vai se ater um pouco nas questões tecnológicas e principalmente a televisão. Ele vai ter um estudo muito focado na questão da estrutura social como um todo, que vive por conta das mensagens, mas na verdade vive por conta dos meios, ou seja, o nosso desejo de ter o meio em mãos. Possuirmos uma estrutura que vai nos possibilitar ver o mundo através de uma placa no braço. Ele entende que os meios vão chegar a um ponto em que eu vou fazer parte do meio, eu vou deixar minha consciência corpórea e vou entrar dentro dos meios de comunicação. É uma viajada boa que ele dá, tem pouco destaque entre os anos 70 e 80, só que a hora que a internet eclode, da forma como eclodiu, ou seja, da forma, com a força que a internet surgiu, lembraram dos estudos do McLuhan. Ele começa a estudar um pouco essa cultura oral, ou seja, como que as pessoas, até então as culturas, trabalhavam com a oralidade e depois com a escrita, com as artes, elas foram ganhando outro tipo de destaque, e basicamente é isso que o Visão, Som e Fúria, que é um dos textos mais clássicos dele, né, vai descrever, a gente vai trabalhar aqui. Ele fala exatamente dessa expressão, o meio é a mensagem o tempo todo, mas ele também tem críticas. E essas críticas ao McLuhan fazem com que o trabalho dele seja mais interessante. Uma das principais críticas dele é essa: olha, é que a tecnologia é quem determina exclusivamente as condutas do ser humano. Ou seja, a tecnologia é que está modificando o ser humano e não o ser humano modificando a tecnologia. Olha, é uma crítica meio que lógica, né? Se a gente pode utilizar, por exemplo, um comparativo de como que o ser humano tem se relacionado com outro ser humano. A gente, conforme o passar dos anos e conforme a criação das tecnologias de comunicação, a gente está se distanciando mais do convívio social. Essa pandemia que nós estamos vivendo é a maior prova disso. O distanciamento das pessoas faz com que elas estejam fisicamente separadas, mas tecnologicamente unidas. Então, de uma certa forma, há essa crítica. Ele dizia que o homem queria ser a mídia, queria ser o meio, né? Mas, na verdade, o meio está modificando o homem. Ok? Então existe essa crítica nele. Aí o Zé Marques de Mello, inclusive, que é um mestre da comunicação também, um dos maiores teóricos da comunicação no Brasil, faz essa frase, publica essa frase na minha mensagem, muito interessante. Diz isso, olha, a academia eu achava espetaculoso demais. Ele não cumpria os padrões da universidade e foi um dos raros escritores de seu tempo que, ao morrer, mereceram capas de jornais. McLuhan não foi compreendido, ele foi muito combatido, muito louvado e pouco lido. Por isso que é importante você ler esse texto que eu estou recomendando para a gente meio que fechar, começar a fechar os estudos nossos agora de teoria da comunicação com o McLuhan, porque depois dele nada vai ser mais o mesmo, né?
Então, o que o texto está dizendo? O texto é meio que visceral, como eu acabei de falar. Ele escreve com uma certa ironia. Para um texto acadêmico, não é muito usual você usar frases como, por exemplo, todos e tudo têm uma mensagem a declarar, um fio que ligar. Outra frase, a leitura silenciosa era desconhecida até o surgimento das superfícies macadamizadas e aerodinâmicas da página impressa. Porque os papéis, os primeiros papiros que foram impressos pelo Gutenberg eram marrons, né? Eram da cor de macadâmia, eram sépia. Então não tinha aquela cor branca como a gente tem hoje, a folha de sulfite, né? Outra, as letras do alfabeto foram, na verdade, os dentes do dragão. São frases clássicas, icônicas dele nesse texto, Visão, Sonho e Fúria. E, afinal de contas, o que é que o texto fala? Aqui nesse material que eu estou passando para vocês, são só os resumos, tá? Mas se a gente pode resumir de uma forma mais direta para eu falar para você, e já te dar mais ou menos o que é o spoiler do texto, ele está fazendo um comparativo do surgimento, então, da escrita. Quando a escrita e a literatura modificaram a linguagem oral, como que foi a transposição da cultura do ser humano até então, que era, de uma certa forma, somente oral, para a gravação impressa da letra. Quando a letra impressa no papel determinou o surgimento de uma nova era. Porque até então, a culturalidade oral, ela tem aquele... A gente já falou várias vezes, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Ou seja, você tinha cada vez mais a oralidade da história, a oralidade das tradições, da cultura de um povo sendo descrita pelo próprio povo. Mas a partir do momento que eu imprimo aquilo, que eu gravo aquilo no papel, eu determino o que é definitivamente para ser estabelecido numa única versão. Então ele, de uma certa forma, acusa as letras, a imprensa como um todo, de cercear a evolução cultural das sociedades. Depois, ele vai também fazer o mesmo paralelo em relação à fotografia. Em relação à literatura, ele diz que esses modelos, a fotografia, por exemplo, criaria o padrão de ser humano, o padrão visual do homem. A literatura meio que gravaria o padrão, tiraria a mentalidade, a imaginação das pessoas de imaginarem como que seriam as pessoas. E meio que cria, dentro de palavras, uma estrutura para que seja sempre aquele mesmo formato de padrão para as pessoas imaginarem, certo? E que isso vai, de uma certa forma, desembocar numa outra forma de gerar cultura. Ele está criticando, de uma certa maneira, todas as criações até então, mas ele está dizendo que, basicamente, a literatura e a escrita, que eram, talvez, que acabam indiretamente, nesse ponto, se tornando os meios para os quais a cultura se expressasse, sejam eles as literaturas, as escritas, as formas de você controlar e guardar essa cultura mais importantes do que a própria cultura. Olha como que a ideia do McLuhan é tão engenhosa, né? É bonito de ver. Eu sou apaixonado por teoria da comunicação por conta disso. Porque é uma coisa que a gente não para pensar. Até então, a história oral era muito mais rica. Mas a partir do momento em que eu gravo ela em letras, eu meio que mato um pouco dessa cultura existente até então. É claro que há, de uma certa forma generalizada, né? Você vai falar que a escrita, por exemplo, surgiu há mais de 2.000 anos atrás, 3, 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, escrita cuneiforme, etc. E que até então não modificou. Não, modificou sim. Porque a partir do momento em que eu tenho uma produção em larga escala, eu mudo a educação, eu mudo a forma das pessoas entenderem as outras sociedades. Eu tiro, por exemplo, o poder de uma sociedade, de uma língua que é dita somente num grupo de pessoas, eu ensino uma pessoa totalmente fora daquele ambiente a falar a mesma língua e se comunicar com esse mesmo grupo anterior. Então, há uma conotação, nesse caso, de crítica nele por conta disso. Então ele vai falar exatamente que a revolução causada pelo aparecimento dos livros como parte das impressas, né? Sua maior transformação ocorreu dentro das salas de aula. Para o aprendizado, das crianças que viveram durante a Idade Média tinham que fazer suas próprias cópias em texto. No início, feitos em forma de ditado. Elas não precisam mais escrever. Já está condensado o conteúdo. O conteúdo está impresso em páginas. Então o processo de aprendizado foi alterado. Com o aparecimento dos textos impressos e baratos, o aprendizado acabou ficando mais uniforme, o que reduziu rapidamente o hábito do discurso oral. O livro impresso rapidamente substitui 2.000 anos de cultura oral
em manuscrita. Ele começa o texto dessa parte, né? Ele vai falar que, nesse mesmo caminho de evolução, podemos ver que, após a cultura de leitura de livros, foi a vez do jornal. Uma leitura que chegava às mãos das pessoas com muito mais rapidez. Ele vai acelerando, né? Ele vai entendendo que a escrita, a imprensa, acelerou o pensamento das pessoas e acelerou o desgaste da cultura. Com informações compactadas, podia-se ficar sabendo a respeito de todo mundo. E realmente, enquanto você tinha dificuldade na oralidade de uma informação do outro lado do mundo chegar até nós, com o jornal impresso isso acaba. Porque a partir do momento, a redução do tempo, a noção de tempo que se havia começa a se encurtar. Porque a partir do momento em que eu consigo ler algo que aconteceu do outro lado do mundo de imediatamente, eu tiro toda uma dificuldade dessa informação chegar até mim. E de todos os princípios culturais e modificatórios que vão poder acontecer dessa informação que sai do ponto A para o ponto B. Então é uma coisa meio louca você imaginar que até então ninguém tinha parado para criticar isso, né? A velocidade que a informação ganhou através da escrita. Ele continua, no século XIX, os jornais, com a ajuda dos telégrafos, começam a mudar também as formas de governo. Porque a partir do momento em que as pessoas têm acesso à informação de forma em larga escala da população, você não controla mais um grupo de pessoas para decidir quem é que ia ser o governante. Você tem várias pessoas sabendo do que aquele governante está fazendo em várias situações. Então começa a haver uma dificuldade, inclusive, e a influência dos veículos de comunicação no poder de decisão das pessoas, com a troca de informações cada vez mais rápidas. Chega ao fim a era da diplomacia secreta, segundo McLuhan. No texto ele vai falar que a espionagem acaba sendo uma das ferramentas mais prejudicadas por contra a comunicação, porque eu não preciso mais ter o espião. Eu posso ter uma pessoa num determinado local mandando um telégrafo para uma informação que vai chegar em quem está pagando esse espião. Ou seja, ele brinca, de uma certa forma, com algumas alegorias sociais, mas ele está levantando uma questão muito séria. Como que o texto mudou, com muita fúria, inclusive, a visão do ser humano, a visão, a audição, os sentidos como um todo, né? Ele vai falar da era do rádio, que o rádio faz o caminho contrário. O rádio faz com que as pessoas voltem a discutir. Enquanto o impresso faz com que as pessoas estejam aquele pensamento quadrado, o rádio abre a discussão, porque volta a cultura oral. No rádio, as pessoas ouvindo, elas voltam a ter o conhecimento e a cultura oral sendo passada de mão em mão, de boca em boca, né? Então já automaticamente há uma outra mudança de pensamento. A fotografia também, ele fala, a fotografia também é um fator importante na evolução dos meios de comunicação. Embora seja mais intuitiva, né? Eu olho a imagem, ela tem o poder de mostrar o que acontece de verdade. Podemos encontrar hoje livros fotográficos que englobam, por exemplo, mais obras de arte que o museu. Eu não preciso me deslocar e servir a experiência de ir ao museu, ou de ouvir falar de um museu e imaginar as peças que estão lá. Eu posso pegar um livro hoje e ter todo o acesso na mão. Não é a mesma coisa que a internet faz hoje? A internet não faz com que a gente consiga hoje, pelo Google Maps, pelo Google Earth, eu vou e ando pelas ruas da França e consigo entrar dentro do Museu do Louvre, na França, e sem eu precisar me deslocar até lá, eu vejo por uma tela de computador a Mona Lisa quase que muito perto, por causa da imagem em 3D que me dá, ou de uma resolução de imagem muito grande, em 8K, eu consigo ver os poros da tinta, as gotículas de tinta numa tela. Veja, há essa aceleração, mas isso é através do meio e não através da mensagem. Eu deixo de ter a experiência da mensagem e tenho a experiência do meio. Ele vai falar também que o próprio Erasmo de Roterdã, que foi um filósofo também na era da Renascença, morreu em 1530 e poucos, logo depois, inclusive, da invenção da imprensa pelo Gutenberg, ou próximo a isso, né? Ele vai falar que a imprensa acaba se tornando, a imprensa que eu digo não é o jornal, mas é o ato de imprimir, né? Acaba sendo um ato cultural, também uma forma de arte, e que já tinha sido detectada até então, mas a partir do momento em que eu imprimo essa arte, em que eu não tenho um artista pintando uma imagem que ele vê, eu tenho algo pasteurizado e criado em larga escala, eu estou criando cultura em formas industriais. Quase que também falando um pouco sobre a indústria cultural, que a gente viu lá na crítica, na teoria crítica dos frankfurtianos, vocês estão lembrados? Por fim, ele vai mais caminhando que podemos dizer que os meios de comunicação em geral, englobando todos os seus meios de atuação, são sim formas de arte que nos conectam ao mundo à nossa volta. Ele mais ou menos caminha por essa... Ele encerra o texto querendo mais ou menos dizer isso,
que essas modificações fizeram com que a gente entendesse que a comunicação é uma forma de arte, mas a comunicação carrega essa forma de arte, certo? E ela substituiu a cultura oral das pessoas. Ela tira, ela encurta o tempo, ela começa, a partir do momento da impressão dos momentos, do material impresso, há uma diminuição do tempo. E esse meio, que é o caso é a escrita, toma ele por si só a importância no cenário histórico. Depois, com a criação da energia elétrica, e a gente vai ver essas críticas nos textos que ele vai falar especificamente já nos meios de comunicação como extensão do homem, e o Galáxia de Gutenberg, quando ele vai começar a falar disso, ele vai trabalhar com uma outra camada. Ele vai migrar mais por essa aula meio mística, meio que doida, dizendo que o ser humano vai acabar migrando para os meios digitais. McLuhan é importantíssimo que vocês conheçam, é importantíssimo que vocês leiam esse texto, para que vocês tenham acesso à mente desse cara. Tem um vídeo também, que eu vou disponibilizar aqui no Classroom, é uma entrevista, e lá, legendada em português, da década de 70, meados dos anos 70, para um canal de televisão norte-americano, um canal de televisão inglês. É uma entrevista de uns 40 minutos, quem quiser, não é obrigatório a ler, a assistir, pelo contrário, mas é mais por curiosidade, para vocês verem o McLuhan falando e verem como que a imprensa, inclusive inglesa, queria que ele expressasse um pouco mais essa ideia de que o meio era a mensagem. Ele até fala sobre isso, né? Mas é importante como conhecimento histórico. O que fica é a mudança que McLuhan implanta na cultura, na forma dos meios de comunicação serem vistos e nas teorias de comunicação dali diante. Ele é um ponto de divisão, certo? Então, a gente meio que termina essa primeira fase, a gente vai ter mais algumas aulas daqui a uma semana que vem é prova, que na verdade não é uma prova, vou passar para vocês uma avaliação simplesinha de tudo, no Google Forms, mas eu preciso que vocês façam para que eu consiga avaliar, mas é simples, tá? Não tem problema, desde que vocês tenham assistido os vídeos, logicamente, mas é importante que vocês conheçam, porque a gente vai trabalhar disso pós-pandemia e voltando à vida normal daí para diante. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado, assistam, revejam esse vídeo novamente e qualquer dúvida entre em contato com a gente. Tá legal? Gente, um grande abraço, se cuidem, lavem as mãos e fiquem em casa. Valeu, abração!